Emmanuel, quando estava estudando o Evangelho com o Chico, ele abriu o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, item 41, onde está escrito: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Bom, primeiro a gente precisa entender o contexto em que essas palavras foram pronunciadas, né? Porque uma das coisas que mais espírita fala, espírita adora citar esse orai e vigiai, né? Mas muitas vezes nem sabe o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Essas palavras saíram da própria boca de Jesus, né? Quando ele, aproximando o momento do seu martírio, né? Ele se retirou para no Monte das Oliveiras e ele convidou os seus discípulos a irem orar com ele. Isso na quinta-feira, né? Ele convidou os seus discípulos a ir orar com ele. E ele estava tão apreensivo que ele pediu que os discípulos se mantivessem em oração e em vigília, né? Mas o que aconteceu foi que ele se afastou do grupo para poder orar sozinho, e aí teve aquele fenômeno da sudorese, né? De ele transpirar sangue, né? De tanto estresse, né? E aí o que aconteceu? Ele voltou da prece e todos os discípulos estavam dormindo. E ele repreendeu os discípulos, né? Porque ele falou que era importante que os discípulos estivessem em vigília, orando, né? Então, essa advertência do orai e vigiai tem esse ponto de partida no próprio sofrimento de Jesus, né? Então, o que Emmanuel nos fala aqui é o seguinte, que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Assim como o lobo mais intenso, capaz de assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar o mundo sem que tenha tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Olha que ensinamento precioso que nós recebemos nessa noite.
que material que daria um estudo aí para uns 5 meses, né? O Orai e Vigiai. Ele começa nos lembrando que as mais terríveis tentações, elas decorrem do fundo sombrio da nossa própria individualidade, do nosso próprio ego, né? Essa semana eu coloquei algumas coisas na minha página do Facebook e uma das coisas que eu coloquei é exatamente isso. O que é real do meu sofrimento? Até onde o meu sofrimento é verdadeiro e até onde ele é um monstro que eu criei na minha cabeça, né? Porque muitas vezes essas terríveis tentações, elas e surgem dentro de mim como pequeninos monstros que eu posso fortalecer, dar força a ele e ele tornar-se real, verdadeiro, forte, como eu também, pelo tamanho dele, posso sufocá-lo, adestrá-lo e colocá-lo no seu lugar real. Né? Porque ele decorre de mim. Aqui Emmanuel fala, né, que nós renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso passado. Quem nós fomos no nosso passado? Nós não lembramos, graças à bênção do esquecimento. E tem gente que fica recorrendo à hipnoterapia, né? Para poder lembrar de quem foi no passado. Meu Deus, esqueça quem você foi no passado. A evidência de quem você foi está aqui no seu momento presente. Você tem sérios problemas financeiros? Com certeza você foi um usurpador do dinheiro no passado. Você tem sérios problemas de relacionamento familiares? Com certeza você fez mal a essas pessoas com quem você tem problema agora. É tempo de reajuste. Então, Emmanuel, que ele nos lembra que a gente renasce na Terra com essas forças desequilibradas do nosso passado, mas para quê? Para a gente ter agora a oportunidade daquela palavra que a gente já estudou aqui nesse culto, do reajuste, do refazimento. E às vezes a gente recebe aquelas tentações, aqueles cochichos no nosso ouvido. Faça isso, vai lá, faça isso, experimente esse novo caminho, siga por essa estrada aqui que, sabe, você fica inseguro, porque você fala assim, meu Deus, será que eu tenho que mudar? É fácil da gente distinguir quando as intuições são para o bem e para o mal. Mudanças são necessárias, mas quando essas mudanças que nos são sugestionadas, a gente tem certeza que vai nos trazer mais dor do que paz, então tem alguma coisa ali que eu preciso prestar atenção. Né? E por quê? Porque, pegando aqui carona com as palavras de Emmanuel, ele fala que é nas raízes das nossas tendências que a gente encontra as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, eu preciso vigiar as minhas tendências. Por quê? Eu já tenho a tendência, 50% eu tenho certeza que é a minha tendência para o mal, porque eu estou num planeta ainda em que prevalece a inferioridade. Então, eu preciso vigiar essas minhas tendências. Eu vou ser sugestionado a tomar algumas decisões que vão me trazer muito mais dissabor do que paz. E o que eu preciso nesse momento para a minha vida? Eu preciso, nesse momento, de dinheiro para trazer minha paz? Eu preciso, nesse momento, de equilíbrio, de paz, de serenidade.
Porque às vezes o dinheiro, eu preciso do dinheiro, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos direito à prosperidade, que nós temos direito à fartura, à abundância, mas que o dinheiro, ele serve para nós para atender às nossas necessidades, mas não é a paz que ele nos traz. Às vezes você consegue o dinheiro e não está em paz. Então, para eu conseguir a minha paz, eu preciso vigiar as minhas tendências, não me deixar levar por instintos, por impulso, né? Eu vou me conduzir por impulso, tomar decisões precipitadas, né? E depois vou sofrer amargamente as consequências daquela decisão. Né? Então, Emmanuel fala que em nós mesmos nós podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade, principalmente em contato com os afetos mais próximos, porque são esses afetos que nos fornecem copioso material para aprendizado. Eu escutei alguma coisa essa semana dizendo o seguinte: por que geralmente a gente extravasa nosso ódio, nossa agressividade, nossa ira com as pessoas que nós mais amamos, com aquelas que estão mais próximas de nós? Porque justamente com esses a gente se torna mais hostil, mais agressivo, né? Veja bem, você é gentil com os colegas de trabalho, você é todo gentileza com as pessoas lá na rua, chega dentro de casa, justamente com aquela pessoa que está ali exercitando a paciência com você, que está ali fazendo as coisas para te agradar, você é grosso, mal educado, responde de qualquer jeito, sendo que é justamente essa pessoa que você deveria ser mais paciente, mais carinhoso, mais dedicado, porque essa pessoa, ela está voltada para você. Né? Então, a questão do vigiar aí está nisso. Por que eu vou ser tão gentil, né, com aquele que eu não tenho assim esse amor tão grande, não tenho esse afeto? E por que com as pessoas que convivem comigo eu estou sempre com uma pedra na mão? Eu estou sempre com o pé atrás. Eu estou sempre armado. Eu fico armado. Por quê? Porque eu não vigio. Eu até oro, mas eu não vigio. E eu preciso fazer as duas coisas concomitantemente, ao mesmo tempo, orar e vigiar. Sabe? Nós estamos num momento de transição como nunca passamos na humanidade. Segundo Emmanuel, segundo a espiritualidade, nós estamos aqui na Terra, porque somos oriundos de outros mundos, né? Aqui na Terra, nós estamos em torno de 6.000 anos. Nós já passamos por muitas coisas nesses 6.000 anos, inclusive por um dilúvio. Mas nós não passamos, a espiritualidade é incisiva em dizer que nós não passamos por essa transformação pela qual nós estamos passando agora. Nós estamos vivendo. Veja bem, o que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos... Ontem eu até conversava isso com o Bruno, né? Eu e o Bruno estavam conversando. Nesse momento, nós precisamos de quê? Aconchego, recolhimento, família. Sabe? Família no sentido de colocar os nossos entes queridos próximos do nosso coração. Olha, essa fase da pandemia mais grave passou, precisamos de todos os cuidados sanitários, mas agora é o momento de começar a reaproximar da nossa família. E é um momento de trazer a nossa família para debaixo da nossa proteção fluídica. Porque muitos da nossa família não
participam desse mesmo tipo de vibração que nós temos o alívio. Porque a gente tem uma oportunidade maravilhosa, não só na quinta e no domingo, nesse trabalho, mas quem participa de outras atividades, quem participa de outros encontros, tem a oportunidade de manter o seu nível vibracional elevado. Mas muitos na nossa família, filhos nossos, não comungam da mesma fé, não comungam do nosso mesmo espírito de crença, de otimismo, de esperança. E nós sabemos, e não é para assustar, e não é para trazer pânico, mas nós sabemos que está vindo muitos momentos difíceis por aí, para a humanidade inteira, como um todo. Nós sabemos disso. Então, onde nós temos que buscar forças? Nós temos que buscar força no amor. No amor das pessoas que são caras ao nosso coração. Porque amar o próximo, a própria doutrina nos ensina isso, é o próximo mesmo. Por isso que ele está perto da gente. Eu preciso amar o próximo que é o meu marido, que porventura já foi meu adversário, meu inimigo em outra vida, é o meu filho da mesma forma, é o meu irmão, é a minha irmã, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu cunhado, é o meu genro, é a minha nora. Esse é o meu próximo, e é esse que Jesus colocou no meu caminho agora para eu amar de verdade. O amigo querido, o amigo que é da minha família espiritual. Eu preciso amar esse agrupamento primeiro, de forma inteira, porque somente amando esse grupamento, me reconciliando com esse grupamento, é que eu vou deixar transbordar amor para as demais pessoas da sociedade, da comunidade, da tribo, do clã, e enfim, de todo o planeta. É aquela velha história, né? Eu não amo o outro se não ama a mim. Eu não vou conseguir amar a sociedade como um todo se eu não consigo amar o meu grupamento familiar. E aí, nesse grupamento familiar, estão as pessoas que são mais íntimas minhas, mais próximas, que podem incluir os amigos e os colegas de trabalho. Né? Então, o orar e vigiar, gente, ele nunca foi tão premente, ele nunca foi tão urgente como nesse nosso momento. Jesus estava a um passo do seu martírio, tanto é que ele foi prisioneiro nessa noite, né? Ele estava a um passo do martírio, ele pediu que os seus discípulos orassem por ele e que vigiassem, se mantivessem atentos, porque quando você não está vigiando, não é questão de dormir, é questão que você não está prestando atenção no perigo que está te rondando, no perigo que está te cercando. É como se você estivesse dormindo, você não tem noção. E nós estamos passando por um momento delicado. Nós precisamos vigiar e orar o tempo todo, cuidar dos nossos familiares. As últimas comunicações espirituais que nós tivemos, todas elas foram unânimes em falar: cuidem-se uns dos outros. Cuidem-se uns dos outros. Fortaleçam os seus laços, se aproximem, se ajudem. Busquem, resgate aquele que está perdido, resgate aquele que está afastado. Tanto que hoje eu coloquei uma mensagenzinha lá para aqueles que estão lá no grupo. Às vezes eles querem sair do grupo, ficam com vergonha, e eu, para tirá-los do grupo, porque às vezes eu faço, não quer mais participar, mas eu não vou tirá-los. Mas o chamado está sendo feito. E não é o chamado para esse grupo, é o chamado para acordar, para vigiar, orar e vigiar.
Então, vamos prestar atenção nesses acontecimentos, vamos prestar atenção na nossa família. A nossa família está precisando de nós. Existe certamente uma pessoa no nosso grupo familiar que está precisando do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso afeto. Isso, se não se dá da forma presencial, pode se dar de 1001 outra maneira. É um telefonema, é um contato pela rede social, existe 1001 maneiras. Mas vamos cuidar uns dos outros, vamos nos proteger uns aos outros, vamos fortalecer o nosso amor uns pelos outros, porque estamos num momento de grandes transformações sociais, políticas, econômicas e climáticas, né? Todas essas transformações caminham juntas para uma grande transformação moral. Não vai acontecer de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, mas o processo começou, né? E daqui para frente, cada vez mais veloz, e nós estamos tendo a oportunidade bendita e abençoada de exercitar o amor, a humildade, né? E a caridade. Então, encerrando essa leitura de hoje, né? É o que ele fala aqui, ó. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre. Somente orando e vigiando é que não vamos sucumbir às tentações, de vez que mais, prestem atenção nessa frase, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, resistir ao mal que nos é sugestionado todo o tempo, do que sorrir sob os narcóticos da queda, né? Então, é com essa palavra do Emmanuel que nós convidamos Jesus para estar conosco em mais esse encontro fraterno, como nosso divino mestre, como governador deste planeta, agradecidos que somos, Mestre Jesus, por nos receber em tua casa, nos oferecer todos esses recursos. Temos passado dias difíceis, Senhor, mas a nenhum de nós faltou nem o pão material e nem o pão espiritual. Te agradecemos com a gratidão inteira do nosso coração, pela paz, pelo equilíbrio, pela família, pelo fortalecimento dos nossos laços, que nesses momentos tão difíceis foram impossíveis de se reconstituir. Agradecemos a Maria Santíssima por ser a patronesse desse culto do Evangelho no Lar, por estar atenta às necessidades de cada membro desse encontro fraterno, por visitar todos os lares com seus assistentes, de atender às necessidades mais prementes de cada um, conforme o merecimento e conforme a real necessidade de cada um. E agradecemos ao colegiado espiritual deste encontro fraterno, que tão zelosamente nos assiste, nos atende, nos orienta, nos intui e está sempre atento aos nossos caminhos, às decisões que tomamos e às orientações que se fazem necessárias para que nos afastemos o máximo do erro e para que encontremos a nossa paz. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos que entraram depois que nós fizemos a leitura inicial, né? Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus abençoe todos vocês. E agora nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos bem no comecinho do Evangelho. A semana passada, a Eleusa falou para nós começou a introdução, ela tem duas partes, né? A primeira parte que a Eleusa falou foi o objetivo da obra, né? O motivo pelo qual Allan Kardec compilou
o Evangelho, né? E agora, a segunda parte é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, o Olímpio vai fazer essa parte para nós. É interessante que a gente entenda essas partes do Evangelho para a gente entender por que Allan Kardec escolheu determinados trechos da Bíblia e não outros. Por que ele escolheu determinados temas e não outros, né? Então, tudo isso é feito nessa parte introdutória. Para a gente entender o todo, a gente precisa considerar as partes, né? Então, nós vamos passar para o Olímpio para ele nos fazer esse estudo nessa noite. Com você, Olímpio. Boa noite a todos. A Vânia ainda falou aí nessa leitura inicial que daria um estudo de 5 meses. Eu acho que é só os estudos de 5 meses, né? Porque para conseguirmos aplicar tudo isso, devido a todas as consequências nossas, nós estamos aí há alguns milênios. E ainda não sei quantos ainda vamos levar, né? Para ajustar todos esses ensinamentos do Cristo, né? Segundo algumas informações que a gente lê aqui e ali, né, só a implantação da doutrina no nosso planeta está previsto mais ou menos, pelo menos 600 anos, né, para começarmos a compreender. Então, e a gente vê a grande paciência do projeto do Cristo, desde a criação do planeta e como tudo chega até nós. Eu, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aqui está acontecendo, eu ainda brinquei com o Marco Antônio, que a doutrina espírita, a gente não trabalha sozinho, nós sabemos disso. Não só com a ajuda dos encarnados, daqueles que estão ao nosso lado, como dos espíritos também, que nos acompanham, que nos assistem, que nos apoiam. Todas essas revelações vêm nos trazer esse conforto, esse apoio. Então, eu gostaria aqui de agradecer, aqui, Vânia, que está acontecendo, eu ainda brinquei, falei, eu estou sendo médium do Marco. O Marco está me dando um apoio muito grande. Esses dias, estava muito envolvido com as coisas desse mundo, cuidando de algumas coisas lá na casa da mamãe, e ele me deu um apoio muito grande, né, nesses dias, na preparação dos slides. Então, eu só tenho que... Olímpio, essa é uma deixa para a gente passar um estudo para o próprio Marcos, né? Da próxima vez, né? Não, mas foi assim, gente... Eu dou apoio, viu? Eu só dou apoio, viu, Vânia? Vânia. Ele falou assim, Olímpio, eu só escrevo algumas coisas, eu estou ajudando a compor os textos, e você fala, então eu estou sendo, você realmente, eu estou sendo só o médico. Eu estou trabalhando, o Espiritismo já está atuando aqui. Mas, como todos nós buscamos, e tudo isso que a Vânia falou, seria dessa estrutura que todos nós que estamos nesse grupo, ou em qualquer outro lugar, onde as pessoas buscam, nós estamos buscando, todos nós. Viemos, às vezes, de outras religiões, né? E na busca, não encontrava, às vezes, algumas explicações. Estamos aqui por isso. O espírita, de um modo geral, né? Eu já disse isso aqui, e eu repito, nós estamos aqui na doutrina espírita, nós somos uns repetentes, que nós não conseguimos entender. Aqueles que são espíritos evoluídos, nem de religião eles precisam. Tem seres, tem pessoas que vivem muito bem, sem a necessidade de ter nenhuma religião, porque já são espíritos que já conquistaram o entendimento, já comportam de maneira ajustada. Então, a doutrina vem nos trazer todo esse aspecto de segurança, porque nós somos espíritos questionadores, né?
já cometemos muitos deslizes, e aí nós estamos querendo, na verdade, entender as nossas próprias fraquezas, né? Como nós sabemos que no estudo que a Eleusa proporcionou para nós aí, vinha entender por que Kardec disse qual que seria a finalidade da mediunidade, quando ele diz lá que seria promover a reforma íntima do médium e dar ao homem o conhecimento da verdade. Então, o Dr. Jaider, lá do Hospital André Luiz de Belo Horizonte, deu um curso aí que nós participamos, e ele ainda falou, e eu vim entender, seria aqueles espíritos que manifestam através de um médium com os problemas, na verdade são os problemas que o médium tem, ele que traz na alma aquelas deficiências daquelas entidades que por ele comunicam, porque ele está tratando. Aí eu vim entender, é a oportunidade do médium promover a reforma íntima do médium. Então, o primeiro beneficiado é o médium, aí que eu vim entender essa deixa. Certo? E eu queria aqui relatar um caso, às vezes muitos não têm, que não são espíritos, nunca frequentou um grupo mediúnico, mas eu quero contar um fato que vai encaixar para a gente entender a disciplina de Kardec com relação aos nossos enganos na nossa vida, em termos tanto de encarnado quanto desencarnado. Bem no começo dos nossos, há quase 30 anos atrás, que eu vim aqui e montamos um grupo, e no nosso grupo mediúnico, de repente, manifestou uma entidade e ela se colocou, assim dizendo, eu estou aqui no grupo porque eu estou realizando um estudo sobre mediunidade. E aí, na hora, nós iniciantes, assim, passou pela cabeça, gente, André Luiz que fez isso, Luiz Sérgio, Patrícia, será que é alguém que vai escrever alguma coisa sobre mediunidade? E a entidade prosseguiu, eu tenho estudado, eu tenho observado, frequento vários grupos, mas eu vou falar para vocês, não acredito em nada disso, porque isso não existe, mediunidade não existe. Falei, espera aí, eu tinha acabado de ler um livro sobre uma orientação de que quando uma entidade seria assim. Aí eu, conversando com ele, falei, não, irmão, você tem razão, às vezes, dependendo do ângulo que a gente olha, realmente a gente não compreende. Só que eu vou pedir você para fazer o seguinte, afasta um pouquinho da sua posição onde você está. E aí passou um pouquinho, ele voltou assombrado. Mas não é possível, ele nem sabia que tinha desencarnado, era um escritor. E agora, como que eu vou fazer? Eu tenho vários livros que eu escrevi contra a mediunidade, falando contra isso tudo, que isso tudo é uma mentira. E agora eu estou aqui, e eu estava falando através de uma médium, através de uma mulher. E eu falei assim, mas como pode isso? Eu falei, pois é, meu irmão. Às vezes você está tão perto de um quadro que você não consegue percebê-lo. Então, assim, depois ela me contou que via ele caído dentro da casa dele, no meio dos livros. Certo? Então, eu estou relatando isso, ele assim, um escritor desencarnado, participando de um fenômeno mediúnico e que não sabia que estava desencarnado. Certo? E ele frequentava os grupos onde ele frequentava encarnado, para depois escrever que tudo era falso, ele ia falando contra todos, fazendo de amigos dos grupos, para entrar no grupo e depois sair escrevendo contra. Então, isso aqui, eu não sei, me deu vontade de falar isso, porque às vezes tem muitos que chegam, que ouvem, vê as coisas e nunca teve oportunidade. Então, se não teve oportunidade como encarnado, pode ter depois como desencarnado, porque para Deus não tem tempo. O tempo é o tempo da educação, do princípio. Nós estamos há quantos milênios esperando isso? Certo? Então, eu senti vontade de relatar isso para vocês, porque o que Kardec faz aqui nessa parte, onde fala da autoridade da doutrina espírita e o controle universal do conhecimento, do ensino dos espíritos, né? Seria exatamente isso, para nós, para ter chegado até nós essa confiança, né? E quando nós falamos de autoridade, sempre vem na nossa cabeça, claro, quando você olha para aquilo que você chama de autoridade.
Se você precisa de alguma coisa da lei, você procura um advogado. Se você precisa de um problema físico da medicina, você vai procurar um médico, claro, esquartejado, né? Se é o olho, você vai em um. Se é na garganta, você vai em outro. Se é no osso, você vai no outro. Se é na veia, você procura outro. Seria assim. Hoje nós estamos quase que esquartejados para os médicos, né? E a gente sabe que ainda falta muita coisa para conhecer, mesmo dentro daquelas chamadas especialidades, né? Então, para nós estruturarmos, nós estamos procurando na doutrina espírita e compreender as suas revelações, desde Moisés, onde veio essa estrutura que nós seguimos aqui, o judaico-cristão, né? Desde as revelações das leis, da estrutura da lei divina para Moisés, que ele estruturou lá com Deus único e todos aqueles aspectos. Jesus veio trazer, pode abrir. Jesus veio trazer para nós, então, a revelação do amor, né? E ele mesmo tinha deixado já mais ou menos alinhavado a sugestão de que depois, quando estivéssemos preparados, ele enviaria o Consolador. Então, como nós já vimos lá desde a introdução, né, no prefácio, do próprio Espírito da Verdade, que é o Cristo, né? A Eleusa já fez aqui a primeira parte, colocando aqui do objetivo da obra, né? E nesta parte agora, que nós vamos falar da autoridade da doutrina e o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, aí nós vamos entender aqui por que a doutrina espírita tem a sua concepção dos ensinos dos espíritos, né? E aí nós vamos começar, então, a entender, porque se isso fosse revelar, se fosse puramente humana, ela não teria, por garantia, senão as... tira a imagem que está tampando o finalzinho do texto. Isso. Senão as luzes daquele que a concebeu. Seria, o que ele quer colocar? E colocar aqui que seria assim, se fosse alguém revelado à origem humana, seria muito difícil para nós sabemos disso, de uma pessoa querer colocar uma ideia, um pensamento, como que seria difícil? Quantos séculos foi de Moisés, que Moisés ficou com aquela concepção, né? Nós conhecemos, não vamos entrar nos detalhes, usando o tempo que ele ficou no deserto, andando com aquele grupo, né? Jesus, nós estamos aí há 2000 anos, e a doutrina espírita, você vê, tem 160 e poucos anos. Olha como que ela chegou no mundo todo, mesmo com todos os recursos que existem hoje. Se fosse humano, nós iríamos seguir alguém? Nós só te falar, dependendo da nacionalidade, nós já rejeitaríamos de cara. Nós temos a maior dificuldade de entender um ao outro. Dentro do próprio lar, próximo de nós, nós temos dificuldade de compreender, de entender. Aí, foi um só. Não. Então, deixa. Deixa só uma. Deixa eu te porque está tampando aqui, a imagem está tampando um pouco do texto. Clica de novo. Aí. Então, a pessoa teria, seria uma pretensão que a verdade absoluta estaria vinculada a uma pessoa, nós não iríamos acreditar. Como nós não acreditamos hoje. Você vê, o governo pode ser um líder de um país ou de outro. Olha as divisões, os conflitos humanos,
que coloca entre as nações. Por quê? Porque as pessoas não vão seguir. Né? Para a gente compreender de que o sentido seria dos ensinos dos Espíritos. Né? Não iria garantir a origem e os Espíritos tivessem se manifestado a um único homem. Seria preciso crer na palavra de quem tivesse recebido os ensinamentos. Então, seria, se fosse só para um que teria revelado, então seria Kardec, que ficou com a missão, seria de organizar. Mas as comunicações, elas vinham de toda a parte, de todo o mundo. Kardec diz que é próximo de 1000 sérios, centros sérios, que ele revela aqui para nós. Então, ele chegava a todas essas comunicações, não poderia, se ficasse na mão de uma pessoa, ele como que iria fazer? Como que ele ia garantir essa origem? Né? Nós vamos ficar só nesse critério de uma pessoa. E se fosse sincera a concepção por parte de quem elaborou, no máximo poderia convencer as pessoas à sua volta e criar seguidores, sem jamais transmitir para todo o mundo. Né? É isso que acontece. Daquelas pessoas que carregam, que é só levar para ele conduzir, vai conseguir arrumar alguns seguidores ali, perto dele. Mas o objetivo não é esse. Deus quis, na verdade, através dos Espíritos, para poder chegar mais distante. De que maneira foi elaborada a doutrina espírita? Então, Deus quis que a nova revelação fosse pela via mais rápida e mais autêntica. Né? Então, manifestação dos Espíritos por toda a parte da Terra, sem exclusividade para ninguém. Então, isto é outra característica que vem do aspecto da revelação divina. Não tem exclusividade. Não coloca isso para uma pessoa. Você vê a humildade desse ser do Kardec, tirou que ele era, né, um homem conhecido, já famoso na França, né, professor, escritor, né, autor de vários livros. Então, ele não queria misturar, olha só a humildade dele, para aparecer apenas a doutrina, a revelação, sem critério. Eu aqui, esses dias, estudando, tentando organizar o que ele já tinha feito, eu claro, não vou nem comparar eu também com ele, né, da dificuldade que, às vezes, a gente falar, estou falando de uma coisa pronta já. Mesmo isso, ainda encontro muita dificuldade. E ele? Olha a missão desse ser, a grandiosidade disso. Né? Dessa capacidade, nós sabemos que tanto que ele trabalhou, que ele trabalhava, horas e horas, quase que não dormia, né? Veio ter os problemas físicos, talvez, por decorrência de tanto trabalhar. Então, assim, é uma garantia para cada um e para todos que, quando milhões veem e ouvem a mesma coisa, ninguém pode ser enganado. Então, era isso. Os Espíritos manifestando em todas as partes do mundo, tratando e respondendo a mesma questão. E ele ia classificar. Classificou pela coerência, onde era revelado por vários médiuns diferentes, desconhecidos entre si. Então, você olha só a seriedade de hoje para nós ter essa confiança e ter e receber essa autoridade, reconhecer essa autoridade dos Espíritos, na estruturação da doutrina, não de um homem. Não é? Através da massa de pessoas, podemos ter a garantia que a fonte da doutrina não fosse perdida pelo desaparecimento de um homem apenas. Então, assim, se alguém estivesse ali, se ele viesse ou perseguido, ou tivesse um problema físico, né, como aconteceu com Kardec, ele foi embora e a doutrina
Ficou. Olha só para você ver. Por quê? Porque ele não fez para ele. Né? Ele fez para toda a humanidade. Porque isso é a missão dele e o comprometimento dos espíritos para colocar isso diante de todos. Né? Agora, esse é o detalhe. Se desaparece aquele seguidor, pronto. Quantas coisas que tentou ir à frente, porque tinha aquele que era o mentor daquela ideia, quando ele desapareceu, tudo acabou. Né? Se queimasse todos os livros, ainda teria os espíritos para propagá-la, pois a fonte da doutrina não está na Terra. Então, isso aqui é uma referência sobre aquele auto de Barcelona, o auto de fé de Barcelona, que aconteceu quando lá um bispo reuniu, procurou, caçou os livros que estavam nas livrarias da doutrina espírita e fez em praça pública uma fogueira. Né? Mas e aí? Qual o problema disso para os espíritos? Na verdade, na época, foi o que fez a propaganda, ainda mais para a doutrina espírita. Né? Deixou ela ainda mais as pessoas, porque você quer fazer alguém querer uma coisa, é só proibir. Nós somos assim, se proibir, aí que você vai. Não é assim? Né? Então, a proibição, essa procura, tudo que é rejeitado como e é só perseguido, é uma ideia que é verdadeira. Né? Só recebe pedrada a árvore que dá fruta. Certo? Então, isso aí é uma coisa dos matutos, né? Que fala aí na roça, mas é verdade. Não é mesmo? Então, como não pode queimar os espíritos, e a sede da doutrina não está aqui no mundo, está nos espíritos. Isso é outra coisa que as pessoas precisam, nós precisamos ter consciência, é a doutrina dos espíritos, não é dos espíritas, não. Certo? Então, nós temos consciência de que é dos espíritos. Certo? É igual no hospital, nós somos os pacientes, nós estamos internados no hospital, nós não somos os médicos. Divulgado por quem? 46. Ô, Vânia, eu acho que até aqui tá bom? Só que eu vou só passar uma lâmina, eu quero só ler um pedacinho aqui, que eu acho que vem de encontro com toda a sua fala e a mensagem que está do Jesus no Lar. Eu coloquei aqui no finalzinho, deixa eu aqui. Só para a gente compreender isso aqui, é um pedacinho da primeira mensagem deste livro. Certo? Nós lemos esses dias e eu fiquei pensando em a gente ler. E tudo aquilo que você falou, eu acho que está aqui. Ó. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, esse é um pedacinho da lição número 1 deste livro maravilhoso, de Ney Lúcio. Né? Então, eu encerrar porque a escola maior é o nosso lar. Se nós, como a Vânia colocou, se nós não tratarmos daqueles que nós recebemos na nossa casa, oferecer para ele como o alimento de cada dia,
que a mãe faz com tanto carinho, com tanto amor. Se você não oferecer também esse propósito do Evangelho, este é o grande laboratório. E o Evangelho é realmente o melhor alimento que você pode oferecer a um espírito, né, que está aqui em busca de alimento para a alma, para prepará-lo, não para esse mundo, porque nós pagamos escola para ensinar inglês, matemática, geografia, física, que é coisas do mundo. Nós precisamos oferecer, e as religiões oferecem de graça, uma estrutura emocional de conhecimento espiritual para a eternidade. Boa noite, obrigado a todos vocês. É domingo que vem, né, Olímpio? Com a continuidade, né? Falta só mais 20 lâminas, viu, Vânia? Não, tá tranquilo, não temos pressa. Mas olha que interessante, gente, a fala do Olímpio, baseada aí nessa introdução. A doutrina não foi codificada por um médium, por um homem, por um espírito, né? O médium podia morrer, esse espírito podia se enganar. As comunicações na época, elas vieram das 4 partes do mundo, né? O Allan Kardec trocava correspondência com médiuns do mundo inteiro. Pensa o trabalho hercúleo que o Allan Kardec fez. Ele se comunicava com médiuns da América, ele se comunicava com médiuns da Rússia. Para o Livro dos Espíritos, ele recebeu 50 cadernos com perguntas e respostas, fora as milhares de cartas que a Gabriele, ninguém dá importância a Gabriele, né, a esposa do Allan Kardec, ela foi de suma importância na codificação. Ela lia as cartas, separava as cartas por tema, por assunto, classificava as cartas, respondia para o Allan Kardec. Ela era assim mais do que uma secretária, muito mais do que uma secretária, muito mais do que uma esposa. Ela era a grande companheira de doutrina, né? Uma pessoa excepcional, a Mary Gabriele, né? Que o ajudou. E se morresse um médium, como o Olímpio falou aí, se morresse um médium, se aquele espírito falisse, tinha milhões de outros. Por isso que a nossa religião, ela repousa sobre o tríplice pé: ciência, filosofia e, por último, religião. E tem mais uma coisa: não entra em contradição com a ciência nunca, né? Porque ela é pautada na fé raciocinada. Então, a gente não precisa ter medo do que nos é revelado pela doutrina, porque a ciência, muitas vezes, ainda não alcançou. Agora, você pensa, a questão 692 do Livro dos Espíritos, que ele fala de reprodução assistida, numa época que não existia. Então, naquela época, a ciência ainda tinha que alcançar. Muitas coisas que a gente já tem revelação, a ciência não alcançou, mas está no caminho, né? Como, por exemplo, transporte molecular, nanoterapia, tudo isso já estava na doutrina espírita, né? Então, gente, eu quero agradecer o trabalho conjunto aí do Marcos, da Eleusa, ajudando o Olímpio e a Tânia.